Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais um Papo Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. Ele gravou primeiro da segunda, agora da sexta. Aí eu falei assim, rapaz, tô de volta, tô sem voz. Tem que fazer o meu papo agora. Né? Mas vamos lá. Alci, nesse período do ano, no Brasil, não se tem outro assunto que não seja eleição. E eu já me recuso a falar desse assunto. Eu tô num processo de jejum de política no Brasil. Certo? Dito isso, todo mundo aqui sabe, até porque se você acompanha o podcast do Papo Pastor há algum tempo, que eu sempre gosto de acompanhar as notícias fora. Eu não sei se eu já disse o porquê, mas lá vai. Eu acredito, sabe, Alci, que o Brasil, ele tá... Eu não gosto de usar essa expressão não, mas é a que eles usam. Culturalmente atrasado, entre muitas aspas, alguns anos se o cara comparar com os Estados Unidos. Porque lá, como os caras têm tudo, e a gente aqui ainda tem fome, não tem saneamento básico, algumas coisas não chegam com a mesma velocidade. Tá? Então eu olho para lá porque são coisas que eu acredito que vão chegar no Brasil. Certo. Algumas eu acho que já chegaram. Algumas eu acho que vão chegar. Então a minha tentativa não é tentar me antecipar ao futuro, mas de como a gente pode combater melhor. Então, meu amigo, se eu estou vendo que lá está acontecendo isso, se chegar aqui, como é que eu posso... Já afia a faca antecipadamente, a espada antecipadamente. Preparar a igreja particularmente para dizer, meu amigo, ó, vamos entrar aqui, aqui, aqui e aqui. Sabe? Então, esse é o que eu gosto. Não é porque eu achar que os Estados Unidos é melhor, mas não, é o contrário. É uma tentativa de olhar para uma nação e dizer assim, ó o que eles estão fazendo, ó o que está acontecendo, vamos aplicar. Tá certo? Tem notícia de lá, então. Na verdade, o que eu te mandei. Peguei algumas notícias que tem basicamente o mesmo tema, tá? De coisas que estão acontecendo lá fora. Porque, veja, aqui no Brasil, aí veja o ponto. Há algum tempo atrás saiu aquela notícia, né? Governador do Maranhão aprova o negócio do banheiro. Aí eu fui pesquisar. E o que eu pesquisei, dizendo que era fake news. E eu li a lei de fato, e de fato a lei lá no Maranhão, que foi sancionada, não fala nada de uso de banheiro, não, sabe assim? Tá. Agora, é uma lei ridícula. O que a lei defende é que os ambientes públicos têm que ter uma placa de 50 centímetros dizendo, nesse lugar nós somos contra a discriminação. Mas já isso aí eu vejo em vários estabelecimentos aqui também, algo dessa natureza. Pronto. Já. Então, lá no Maranhão, o que passou foi essa lei. A lei não fala nada de banheiro e por aí vai. As que eu vejo aqui, inclusive, usam lá as cores do arco-íris. Eu acho que tem por aqui Pronto. também. Então, a do Maranhão foi essa. Tá certo? Então, o que eu li lá sobre esse negócio de banheiro, de uma mulher usar o banheiro, não sei o quê, não é verdade. Tá. O próprio governador veio para dizer. Então, só que esse tipo de coisa, por exemplo, vai virar pauta um dia. Não teve uma artista recentemente, acho que foi... Alguém me corrija lá embaixo. Acho que foi aquela... Como é que tu que nota você dessas coisas? Luísa... A Sonsa. É Sonsa? Eu não sei se é Sonsa ou se é Sonza. Ela é Sonsa. Sonza? Acho que é com Z. Pronto, essa. Pronto. Essa daí parece que ela não teve uma confusão dessa de banheiro, uma coisa, um tempo de foi. Tô por fora. Pode usar o banheiro e não sei o que, tudo tal. É pessoa transexual e por aí vai. Então, esse tipo de coisa vai chegar no Brasil. Cedo ou tarde. Concordo. Vai chegar no Brasil. Tá certo? Então, eu peguei 3 assuntos lá fora pra gente tentar ver como é que a igreja pode responder. Certo, Alci? Então, vamos lá. O primeiro. Os 2 primeiros. O Canadá estabeleceu um serviço chamado MAID, M.A.I.D. Que em inglês MAID se traduz por empregado, serviço. Tem as empregadas, serviço. Que qual é a ideia? De que a pessoa... Não, e veja, o que é eutanásia, Alci, hoje? Eutanásia... Matar a si próprio, né? Enfim, ter algum mecanismo para você ter a sua própria... Só que a eutanásia, como ela é usada hoje, ela é aplicada em casos em que a pessoa tem-se um diagnóstico de uma doença que é incurável, cara. Tá e vai causar sofrimento. É uma boa morte, eu acho. Exatamente. Né? Ela tem um tumor na cabeça, não tem tratamento que a cure. Por causa da sua mãe, um exemplo. Chegasse um médico assim, olha, não tem tratamento, não tem nada, sua mãe vai morrer e vai definhar até o final. Aí, em alguns lugares, tem eutanásia, vai dizer, vamos matar logo ela, vamos acelerar esse processo. Sim.
O Made, é porque para não deixar o podcast tão longo, eu não quis ler o relato que eu li. Vou passar aqui rapidão. De uma mãe que disse assim, relatando como ela chamou esse serviço, e o serviço foi lá, só que ela mudou de ideia na última hora. Porque o filho dela estava deprimido, o filho dela de 25 anos, porque estava sem emprego, se envolveu com drogas, acabou o namoro, não estava ganhando dinheiro, estava deprimido, chamou o Estado, e o Estado marcou um dia lá para matar o filho dela. Como se fosse uma essa aí eutanásia. Sim, certo. No Canadá. Tá. Uhum. Só que o cara não tinha nenhum diagnóstico de nada. E na Europa, uma moça que sobreviveu àquele atentado de Bruxelas que teve alguns anos atrás de bomba. Eu li essa que você mandou. 23 anos de idade. Pois é, cara. 23 anos de idade. A idade do norte. Um pouco mais velho que o norte. Tá? A palavra tá lá, tá eutanásia. Mas qual era a doença dela? Estresse pós-traumático. Uhum. Nesse caso há uma diferençazinha aí, pelo menos pra gente. Não vou dizer pra eles, não. Porque assim, a eutanásia... Tu assistiu aquele filme da boxeadora que até... Menina de Ouro. Menina Pensa de Ouro, num filme que deixou triste. É, bastante mesmo. Pois é, a eutanásia geralmente tem aquele vínculo em que não é a pessoa que tira a sua própria vida, né? Parece que é a equipe médica, etc., Isso. medicamentos. Mas parece que isso aí tem a ver com a pessoa tirar a sua própria vida. A pessoa pede, eu quero, não tenho mais razão para viver. Uhum. E aí, veja, o que me chama a atenção, antes de entrar na outra matéria, é o seguinte, o Canadá, particularmente, e aí eu não quero... Veja, viu, pessoal, para deixar muito claro, não estou querendo causar nenhuma polêmica aqui e entrar no mérito de vacina, essas coisas, por exemplo, que eu vou dar, não. Tá? Porque eu vou dar um exemplo de vacina, mas só para explicar uma coisa. O Canadá foi um dos países do mundo que mais teve essa questão de só pode sair se for vacinado, você não pode trabalhar, a carteira de vacinação. No mundo, o do Canadá foi um dos países mais duros mesmo nisso. Entendeu? Como assim, como é o governo do Canadá? Ah, é o Trudeau, meu amigo. Complicado. É bronca. É bronca. Tá certo? Para dizer o mínimo do ponto de vista, é bronca. Tá certo? Então, dito isso, lá o Canadá foi um dos países que mais apertou. Não pode sair de casa, tem que ficar em casa, tem que estar vacinado. E qual é o argumento? Para mim, o ponto é esse que eu quero chegar agora. Qual era o argumento? Ah, porque é pelo outro. Você tem que preservar. Ou seja, a ideia de você sair sem estar vacinado era que você era uma ameaça para outra pessoa. Tá. E aí, esse veja, argumento chegou aqui. Também chegou. Só que o que eu quero chegar é exatamente isso. Aí veja qual é o ponto, para mim, qual é o ponto desse podcast de hoje aqui, dessas notícias. É de que se a gente, o argumento for estritamente utilitário para o cristão, lascou. Porque esse mesmo país que dizia isso, é o mesmo país que dizia, tu tá sem vontade de viver, a gente te mata. Uhum. Você tá entendendo? Depois que mandaste as notícias, eu dei uma pesquisada, eu vi lá na Suíça, parece que alguns países da Europa têm uma liberdade muito grande para isso. Aí teve uma senhora dos Estados Unidos que sofreu de muitas doenças, muitas dores, e ela queria de fato dar fim à sua própria vida. Mas para ela não se matar, ela teve acesso à morte assistida. Isso. Que basicamente a equipe médica monta tudo, injeta nela, coloca, sei lá, o que for necessário para injetar, mas aí é ela que liga a chave. Aí quando ela liga a chavezinha, o veneno vem, o remédio vem, etc. E ela, de fato, parte desta vida. Mas que coisa absurda. É absurdo. Então, veja, aí o ponto é exatamente isso. Se o debate fica, tem que preservar a vida do outro, por aí vai. Ok, mas para um cristão, qual é a base para a gente contra-argumentar isso? Você está entendendo? Tu deixa eu interromper outra vez, porque eu fui pesquisar, eu vi que existe uma como é que aqui no Brasil chama no Senado, é uma ideia-lei, uma lei-ideia, agora me fugiu. Mas enfim, não é um projeto de lei, é um passo antes do projeto de lei, mas é a ideia de que se crie uma lei em favor da morte assistida. Esse projeto, não é um projeto de lei, mas enfim, essa ideia é para gente que esteja em uma condição de saúde complicada. Mas querendo ou não, aquilo que tu disseste, que acontece lá, reflete aqui, já tem no Senado Federal essa ideia por trás, de você ter acesso à morte assistida mediante doença. Mas quem sabe não chegue também no caso desse. Problema mental, seja lá o que for. Cara, e é isso que quando a gente volta e meia debate aqui sobre aborto e por aí vai, onde é que está a validade da vida do homem? A questão é essa, a dignidade da pessoa humana, né? E aí, Alci, é onde a gente como cristão não pode abrir mão de algo que, veja, quando a gente gravou aquele podcast sobre o suicídio,
eu violei uma regra de ouro minha, sabe? Que é qual? Eu não debato na internet. Eu não acho que internet é um lugar para debater. Eu acho que espaço para podcast, a pessoa assistir, conversar em casa, sentar com o seu pastor e conversar, isso eu acho válido. Mas eu não acho que um ambiente de Twitter, comentário de YouTube, é um ambiente propício a debate. Simplesmente não acho. Tá? Então, dito isso, eu quebrei minha regra de ouro. Que quando a gente conversou sobre suicídio, depois dei os comentários lá. Aí tu vai ver que eu respondi uma senhora lá. Mas aí eu fui reler de novo o que ela disse. Eu disse, rapaz, não era nem para eu ter respondido. Qual era toda a base do argumento dela para dizer... Eu não cheguei a ler. Eu vou lhe dizer. Qual era toda a base do argumento dela para dizer que o que a gente falou era bobagem? Porque a gente foi dizer que suicídio era pecado. Só isso. O problema todo foi porque a gente usou a palavra pecado. E é para dizer que é doença. Entendeu? E é para dizer que é doença. Veja, eu estava conversando com uma jovem aqui da nossa igreja. Jovem não. Correção. Adolescente. Aqui da nossa igreja. Aí eu vou citar ela. Não estou falando assim, mas só para a gente ver como a sociedade está hoje. Eu perguntei para ela assim, e aí, fulana, o que é a pessoa fazer, o que é para faculdade? Ela, eu quero fazer psiquiatria. Ela foi bem específica. Eu digo, tá dando. Volta um ano, medicina, né? Isso. Aí eu digo, pois é, mas psiquiatria é uma coisa que... Eu vou até dizer que eu até pensei em fazer. Por quê? Eu disse, rapaz, eu confesso que eu fiquei assustado quando minha mãe comentou comigo dizendo a quantidade de alunos tomando Ritalina na escola. Aí ela nem piscou o olho. Esse pastor, só quem não toma na minha classe sou eu. Poxa vida. Ela nem piscou o olho. Só quem não toma na minha classe sou eu. Tudinho tomo. Veja, que ela esteja exagerando. Eu não acho que tá? Mas que ela esteja exagerando. No mínimo 50%. Se ela está exagerando, 50% da turma dela está tomando Ritalina. Então a gente vive hoje numa sociedade que o valor da vida humana está na funcionalidade dele. E a pessoa se sente assim. A pessoa hoje olha para o Instagram e eu não tenho carro, eu não sou famoso, eu não sou casado, olha minha esposa é feia, olha meu marido é feio, olha minha casa como é. E aí bote um trabalho de suicídio assistido aqui no Brasil. Eu estava vendo um podcast também, escutando. E eu gostei do argumento de um argumento bem simples. Mas que é simples, embora bem funcional, bem verdadeiro, na verdade. Aí, sobre o aborto, particularmente. A pessoa dizia, né, que para muitos dessas pessoas que defendem o aborto, até a criança estar na barriga da mãe, por não ser humano, para muitos, não há direitos para aquilo. Né? Isso. Os direitos é quando passa pelo canal e ela vem à existência. Né? Mas mostra também isso, né? O quanto, de fato, a vida humana está vinculada à funcionalidade. Pronto, saiu, tem função. Dentro do ventre materno, não. Logo, mata-se. E é curioso porque a dignidade humana não tem vínculo com isso. Tem vínculo muito superior a isso. E ao acidente desse argumento aí, o Brasil vai entrar... Se aprovar algum dia o aborto aqui no Brasil legal, o Brasil vai entrar para uma categoria que já existe nos Estados Unidos e a gente vai ser o único também nisso. Que é qual? Que o Estado vai reconhecer que a vida no ventre da mãe não é vida, mas no ovo de uma tartaruga do Tamar é. Exatamente. Mas é verdade, não. E a nossa região mostra muito bem isso, porque a quantidade de projetos defendendo as tartarugas... Pisa, filma um vídeo, tu estourando o ovo de tartaruga e bota na internet, fala, você é preso no outro dia. Não, nem briga com isso. Sim, os caras a favor do aborto, mas esse é meu ponto. Que o cara seja a favor do aborto, só a favor do aborto. Pega o ovo da tartaruga lá, do Tamar, pisa, bota no TikTok. Você é preso no outro dia, mas se você matar uma criança, não. Bicho, e eu vi um vídeo, tu deve ter visto esse vídeo. Não sei como é que chegou pra mim aqui. O vídeo era de uma ativista feminista, um grupo grande de mulheres e homens, eu acho também. E essa mulher dizia assim: arranquem esse bastardo do ventre. Bicho, que coisa terrível. Pai, a gente ama matar bebê. Bicho, o ponto é exatamente esse.
Um cristão, ele tem que olhar para a vida humana e dizer assim, e aí veja, qualquer vida, o ponto da consistência está aí. Eu esqueci de mandar essa notícia para todos, me perdoe. Eu vou trazer ela aqui, mas porque eu esqueci mesmo. Porque eu lembrei agora quando estava falando. Teve um cara, um tiroteio dentro da escola lá, há alguns anos nos Estados Unidos. O cara matou 24 pessoas em Parkland. 24 pessoas, ou seja, 24 pessoas o cara matou a sangue frio na escola, certo? O cara foi julgado essa semana. Qual foi a pena que ele pegou? Prisão perpétua, sem chance de sair. Aí os pais daquelas pessoas me perguntaram assim, qual ponto, se a pena de morte não se aplica a esse caso, se aplica a quê? A pergunta que os pais simplesmente fizeram foi essa. Que lá nos Estados Unidos tem. Se a pena de morte não se aplicar a isso, o cara matar 24 pessoas, se aplica a quê? Não é melhor tirar? Diga-se de passagem que basta uma, né? Exato. Não aplica a quê? Então, para um cristão, o que a gente nunca pode ser na questão da vida humana é utilitarista. Jamais. Quer dizer, meu amigo, sua vida tem valor por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí, esse é o pulo do gato para o cristão, porque vai dizer assim, como você foi feito em imagem e semelhança de Deus, o evangelho pode restaurar isso aqui, não importa qual a situação que você esteja. Exatamente. O pessoal às vezes acha que essa não é uma argumentação calvinista, mas de fato é. Cristo talvez deu a vida por aquela pessoa, Exatamente. Né? Você não pode... Veja, se o cara quiser ser bem cauteloso calvinista, você não pode dizer assim, Cristo deu a vida por você. Se o cara quiser ser bem cauteloso, o cara não pode dizer isso, eu concordo. Tá? Isso aí fica para um outro assunto, tá bom, pessoal? Mas só para... eu concordo. Mas o cara dizer assim, no evangelho você pode ter esperança, aí eu não consigo ficar nessa frase, não. Claro, com certeza. Entendeu? Então, o ponto é de que a gente, enquanto igreja, o que eu fico preocupado é que eu vejo cada vez mais a igreja usando os argumentos pragmáticos. A gente tem que ser pragmático, a gente tem que ser utilitarista. E a gente não pode, porque senão vai descambar para esse tipo de extremo. Para esse tipo de exagero. O cara vai ficar sem argumento contra aqueles que defendem, seja aborto, seja essa morte assistida, a gente vai ficar sem argumento, né? Porque se a gente sai da lei e vai para isso, aí acabou-se para argumentar contra eles. E a gente é tão preocupado de ser conhecido como radical, que é dentro da própria igreja. Faça um estudo, qualquer pastor aqui que está me ouvindo esse podcast, faça um estudo sobre aborto é pecado. Um irmão da sua igreja vai levantar a mão. E vai dizer, pastor, em caso que a mãe... A própria igreja não quer, ela tem vergonha de dizer, ela já quer colocar esse gente contra aborto, mas em alguns casos a gente... Está entendendo? Meu amigo, qual é a dificuldade de dizer, sou contra aborto? E entenda, eles tentam veja. Como eu falei, eu te mandei a reportagem para dizer assim, não estou inventando, porque parece fake news. 2 advogados, e a reportagem foi pelo New York Times, não foi você? Todas as reportagens que eu mandei aqui para você foi uma do New York Post, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, uma do New York Times, que é um dos mais conhecidos, a dama de cinza da imprensa norte-americana, tá certo? E o outro foi o site direto do site do Canadá. Então veja, essa reportagem do New York Times diz o quê? 2 advogados homens, um casal homossexual, diz que sofreu discriminação porque o plano de saúde deles não cobriu gravidez biológica. Alci, como é que 2 homens engravidam, Norton? Me diz aí, me diga aí. Como é que 2 homens engravidam? Tem como? Você que terminou isso no há menos tempo que eu e o Alci. Talvez eu tenha faltado essa aula de biologia. Pode ser. Ou como é feito aqui filmes incríveis, né? Eles mudaram a matemática para fazer, talvez eles mudaram a biologia e alguma coisa, eu não sei. Mas tem como 2 homens engravidarem, não? Aparentemente, não. Aparentemente. Perdi, miserável. Tá. Não tem como, Alci. Mas vejo que os caras se sentem discriminados, por... Não podem engravidar. Não podem engravidar. Aí vai dizer que isso é loucura.
Aí calma. Aí essa semana, uma empresa lá de cosmético fez um podcast com 2 homens que se identificam como mulher, falando sobre as dificuldades de ser uma moça. 2 homens que se veem como mulher, e aí presta atenção. Aí um deles disse... Parece muito um vídeo sketch de... Não Parece, cara, esse é o parece. ponto, eu concordo. Aí ele disse... Ele diz assim, um deles diz assim, eu sei que um dia eu vou engravidar e vou ser mãe. E ele confia nisso. Meu irmão. Aí veja. O ponto pra mim que o cristão deve entender, e é por isso que eu fico de olho nessas coisas. Por quê? Agora, sabe qual é a brecha que eles entram? Porque eu tô dando esse exemplo, para falar mal. Do mesmo jeito que existem mulheres que não podem engravidar e recorrem a outras coisas, por que ou não com a gente? Você está entendendo? Eles tentam pegar o caso de uma exceção para dizer, não existe exceção aqui, então por que a gente não pode entrar nesse grupo também? Então é fundamental a gente, enquanto igreja, trabalhar sempre em cima da regra e não mudar. Se a gente, enquanto igreja, ficar preocupado, não, vamos dizer que somos contra o aborto, mas em casos em que a vida da mãe está sob risco, pode matar o bebê. E se o risco for um estresse pós-traumático, que a mulher disse, se eu tivesse filho eu vou morrer, foi por isso que eu abortei. Essa ideia, essa lei que eu te falei, que não é um projeto de lei, né, é um passo anterior, ele usa uma expressão curiosa lá, que já aponta para isso que tu falou. Que tu falaste, quando ele diz assim que a nossa essa ideia de lei se fundamenta em quê? Ele fala na Constituição. Porque a Constituição usa a expressão que a vida é um direito inviolável. E que a Constituição não fala que a vida é um dever irrecusável. Ou seja, o cara pode recusar a lei, recusar a vida, o desejo de viver. Então o foco não é de fato no dever, em algo realmente moral, em termos até de lei de Deus, mas é num direito, um suposto direito que ele tem. E é isso, sabe, Alci, que agora, o ponto de virada para mim, que é uma coisa que eu, como pastor, vou tentar fazer aqui na igreja, eu tenho uma ideia, mas nem eu sei ainda como, sabe, que é o seguinte, a gente simplesmente fazer o que a gente está fazendo aqui, nessa primeira parte do podcast, é errado. Tem que ser feito também, veja, eu acho que tem que ser feito, apontar o dedo e dizer, tá errado. Mas o que seria apresentar uma solução? É simplesmente dizer, faça o oposto? Aí é uma coisa, sabe, Alci, eu estava relendo as epístolas de Paulo com essa perspectiva. E aí, não sei se tu concorda comigo. Já percebeu que o apóstolo Paulo, ele condena vários pecados. Mas, excetuando, 1 Coríntios acaba sendo... Deixa eu dizer essa frase com muito cuidado para não tirar ele de contexto. Quando eu digo que é uma exceção, é no sentido que, como Coríntios foi escrito para combater pecados particulares de uma igreja, aí você vê Paulo largando a lenha em pecados que aquela igreja estava passando. Mas, por exemplo, tu vê o apóstolo Paulo tratando de pecados muito específicos em Romanos, Efésios, Gálatas. Ele não é? Uhum. Coríntios, ele bota o dedo na ferida em alguns pecados. Mas você vai ver que nas demais epístolas ele condena o pecado, mas a ênfase dele sempre qual é? A maravilha pelo aquilo que é certo. Ele tenta mostrar para o crente como se a mente do cara está cativa às coisas do evangelho, o pecado para o cara vai ser diminuto. Ele vai saber combater aquilo. Então, o que eu tenho cada vez mais pensado, sabe, eu sei que a gente, enquanto igreja, a gente fica berrando. É errado, é um absurdo, olha para isso, olha aqui, tá errado, olha isso, olha aqui, é um absurdo. Que tem que ser feito. Mas hoje eu cada vez mais estou convencido que é o papel da igreja. Aponta o dedo, mas aponta para a maravilha do evangelho. Você está entendendo? Uhum. Na mesma linha, para que a pessoa possa entender de que existe uma coisa que é incomparavelmente superior, de que a ideia não é esmagar você no seu pecado para lhe quebrar, para dizer que você não presta, mas justamente porque você foi feito em mais semelhança de Deus, no evangelho você tem uma esperança. Olha aqui o que é o evangelho, olha aqui quem é o Senhor do evangelho.
Essa semana eu tive uma discussão seríssima com a Maria aqui. Com a Maria. Eita. Não expõe a irmã, não. Não vou expor. O que é? Já- Mas eu falando exatamente isso. De que não é questão que a gente não vai confrontar uma pessoa com o pecado dela. Tipo assim, vai só receber como se Deus, aquela história, né? Não, Deus aceita você do jeito que você tá. Isso. Não é essa Música questão. do crente que a pessoa fala. É, não é essa questão, eu tava tentando falar com ela. E assim, uma vez confrontado com o pecado, eu falo pela minha vida mesmo em relação ao minha relação com o pastor Léo. Uma vez confrontado com o seu pecado, eu me perguntar, sabe o que você está fazendo errado? Sei. Se não souber, tu vai me explicar porque está errado. Mas sei. A partir daquele momento, a função de alguém que está aconselhando, de alguém que está pastoreando, não é afundar, como está falando, ainda mais a pessoa naquele pecado. Culpar ainda mais aquela pessoa. Se ele já sabe disso, que ele está em pecado, a função é apresentar a graça, aquela frase que eu falo para ele, que eu acho que eu tenho anotado e guardo sempre no meu coração, que é a graça, há muito mais graça em Cristo do que pecado em você. Então, assim, eu acho que a proporção, aí me corrija se eu estiver errado, mas a proporção deve ser um pouco desequilibrada ou não, pastor, em relação a isso. Eu tô entendendo, Nota, eu concordo. Mas o ponto pra mim é o oposto. Eu entendi e concordo. Sim. Certo? Mas só pra deixar a sua frase bem, eu acho que a pregação, uma boa pregação, ela encontra o equilíbrio perfeito. Entendeu? Ou seja, ela vai confrontar o pecado do cara. Você entendeu? Eu entendi, por isso que eu estou dizendo. Você está certo. Eu só não gosto da palavra desequilíbrio. Eu entendi o que você quis dizer, entendeu? Mas eu só não gosto da palavra desequilíbrio, porque o equilíbrio do evangelho é exatamente esse. Meu amigo, pronto, é o que Paulo faz em Romanos. Olha aqui como o pecado é nojento. Romanos 1, 2 e 3. Desequilíbrio é o que causa o equilíbrio. Exatamente. Ou seja, olha aqui, Romanos 1, 2, 3. Meu amigo, o pecado é essa desgraça aqui. Mas olha, graças a Deus por Cristo Jesus. E eu acho que é isso, Alci, que as igrejas têm perdido, sabe? A gente parou de admirar Cristo por aquilo que é. Cristo virou um... Sei lá, não sei nem... E eu acredito que até, já que o assunto aí, a doutrina que está por detrás disso tudo é a dignidade humana, acho que isso que vocês comentaram é interessante até ver com respeito ao que o Evangelho fala. O que é que ele está fazendo por nós? É restaurando nos restaurando a imagem de Cristo. Exatamente. Então, assim, o Evangelho faz exatamente o contrário do que, seja morte assistida, seja aborto, tenta fazer. A gente está morrendo para Cristo, mas para que ao viver a gente de fato se torne ainda mais parecido com Ele. O viver é Cristo, já Cristo vive em mim. É por isso, sabe, Alci, que se tem uma doutrina, por exemplo, que eu acho que é extremamente mal explorada na igreja, foi um dos melhores livros que eu li em 2017, 2018. União Mística. Essa doutrina é fantástica. Cara. É União Mística. Mas é que tá. Não é muito falado nas igrejas. Não é. Não é. Eu comentei isso. Ontem mesmo eu percebi conversando com o Marx aqui. Que ele queria conhecer um pouco mais. Pastor, eu queria ler mais sobre regeneração, santificação. Eu disse, Marx, fantástico. Mas vai uma etapa antes. Leia sobre União Mística primeiro. Porque tudo isso aí você só tem porque você está unido misticamente com Cristo. A dignidade humana, inclusive, está atrelada ao fato Exatamente. A Cristo é a primícia de toda a criação. Então, esse aspecto de toda essa notícia desse mundo de cabeça para baixo, como eu costumo dizer, é o fato de que perdeu aquele cântico de Colossenses 1, de Cristo, aquele que preenche tudo em todos. Se o que preenche é outra coisa, lascou. Aí todas essas notícias que eu falei faz sentido. Se o cara for utilitarista, o cara vai dizer, de fato, 2 homens não podem engravidar, mas pode usar a barriga de aluguel. E aí? Uhum. Sabe? Vai estar sempre olhando para o que é o útil, o que pode ser, enquanto a gente não pode perder de vista Cristo e este crucificado como apresentado nos evangelhos. Amém. Sabe? Então, quando eu leio esse tipo de notícia, esse para mim é o ponto. Eu me empolgo ainda mais a pregar o evangelho, porque é a única fronteira solução contra isso aí. Entendeu? Eu quero pontuar, com isso eu estou dizendo que um político não pode se movimentar contra isso. Pode, em certo grau, vou além. Sem se querer ser polêmico, eu até acho que deve. Mas isso é uma fronteira que só a igreja vai sustentar.
A luta política é um paliativo, né? Exatamente. A fronteira, meu amigo, a DEM, né? Como é em português? A trincheira que você disse, né? Isso, a trincheira vai ser a gente. Vai ser a gente. Não é por isso que o Albert Mann, aquele livro que eu recomendei aqui uma vez, o Não Podemos Nos Calar, ele diz isso com todas as letras. Com todas as letras. O movimento homossexual venceu a briga política porque ele primeiro venceu a briga dentro da igreja. A igreja disse que não tem tanto problema assim. Uhum. Aí, foi um pulo. Ele mostrou. A igreja adotou esse discurso. Sabe? Então, é por isso que a gente, enquanto igreja, a gente tem que ter um discurso radical contra o pecado, mas pelo motivo certo. Pelo motivo certo. Sabe? De mostrar, tá aqui, ó, a dignidade disso está no Evangelho de Cristo Jesus. Sabe? No Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou concordar, isso é uma coisa que até nesse mesmo livro o Moller comenta também, que era uma coisa que por providência divina eu estava lendo paralelo. Quando o Moller comentou isso, eu digo que engraçado, era o que eu estava estudando. Hoje em dia, muitos cristãos estão tentando usar da chamada teologia natural, que é usar a criação como um reforço para mostrar que tudo isso é verdade. Teve um livro que eu comprei, desculpa, não comprei. Está na minha lista de leitura, não comprei. Que o cara tenta defender a validade do casamento só usando a revelação natural. Aí o próprio Moller comenta que eu peguei no rodapé dele. É um livro fantástico. Um livro é fantástico, muito interessante a maneira como ele aborda. Mas aí ele levanta o questionamento, mas será que esse é de fato o papel da igreja? E esse é o que hoje eu cada vez mais estou convencido, sabe assim, que a teologia natural pode usar como argumento para o cara contra-argumentar algumas coisas, eu até posso concordar. Mas a igreja tem que apresentar Cristo. Se ela para só aqui, ela está fazendo só metade do caminho, sabe? Uhum. Se ela para só aqui, ela está fazendo só metade do caminho. Então, se tem uma coisa que a igreja tem que dar o double down, tem que reforçar, é Cristo, sabe? Que é para que todos esses assuntos o cara pode olhar e dizer isso é loucura. Por quê? Porque não foi dessa forma que Cristo apresentou casamento entre o homem e a mulher, filhos entre o homem e a mulher, porque está aqui, como está revelado na palavra de Cristo. Sabe? Então, eu fico de olho nessas notícias, a gente vai ficar combatendo aqui, mas a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é como a gente pode estar apresentando cada vez mais Cristo, para citar Gálatas, para que ele fique marcado em nossas retinas, sabe? Uhum. Hoje a gente domingo que vem, sou eu que prego, dia 30 sou eu. Eu até brinquei com a Anne. Disse, Anne, dia 30, o que vai me motivar a preparar o sermão e tudo, é minha obrigação para com a igreja, minha obrigação para com Cristo. Porque a minha vontade era de ler um texto, orar e Deus abençoe. Mas sério, por um motivo, acabou o culto no dia 2, mas, meu amigo, sabe quem foram os primeiros a pegar o celular para ver a apuração da eleição? Maria. Não, talvez tenha sido, né? Mas na minha perspectiva empírica, Alci, sabe quem foram os primeiros? Quem? Os adolescentes. Foram. Os adolescentes aí, os que nem votam. Eles nem votam. 14 anos. Tudinho. Eita, ó. Mas aí que tá, Alci. É triste, né? Mas o que me deixa triste? O que esses meninos estão ouvindo em casa? Uhum. Você tá entendendo? Esse é meu ponto. Só isso. E marque as minhas palavras. Deus permita nenhum deles se perca. É o que eu oro e trabalho por isso todo dia. Mas se algum deles se perder, os pais vão dizer o quê? Eu fiz a minha parte. Levei para a igreja. Eu levei para a igreja. É. Criei no caminho do Senhor. É. Mas aí a minha pergunta, aí eu não quero apontar o dedo para ninguém, quero apontar o dedo para mim. O meu filho me vê falando de admiração com Cristo em casa. É isso que está no meu lábio, no meu coração, sabe? Uhum. Quando eu olho toda essa loucura do mundo aqui, que eu volta e meia eu respiro, e tem que dar uma desintoxicada, volta e meia. Eu falo para minha esposa, rapaz, olha como Cristo é o reflexo para isso. Eu simplesmente fico, é uma desgraça, vem meteoro. É. Então, assim,
eu só estou pontuando para os irmãos isso que é o que eu cada vez mais tenho refletido, sabe? Assim, como é que eu reflexão importante. Eu vou me manter são e crente num mundo que aparentemente está ficando de cabeça para baixo. Uhum. A minha conclusão já é óbvia. Se não for Cristo, algum dia sou eu que vou estar ali de cabeça para baixo também. Uhum. Sabe? Então, esse é o meu desejo, sabe? Eu sei que a gente possa respirar Cristo, ter Cristo anexado aos nossos olhos mesmo, para que a gente possa enxergar isso como loucura, que é, mas pela perspectiva de que como Cristo é a saída. Amém. Não precisa tanto para concluir, eu me lembrei disso. Tu pegou essa fase no Recife, que foi a igreja batista, eu acho. Agora, a convenção batista, eu acho, não sei se foi de Recife, não sei se foi nacional, que eles criaram o movimento Jesus Cristo é a única saída. Tu pegou essa fase? Acho que não. Algumas igrejas presbiterianas adotaram. Aí a estratégia era simples. Numa época de telefone com fio ainda, você não dizer alô. Era Jesus Cristo é a única saída. Sabia não. Oxe, minha tia só fazia de telefone. Era. Toda vez que atendia. Jesus Cristo é a única saída. Sabe? Aí, isso que é engraçado. Não acho que precisa fazer isso. Né? Até porque hoje ninguém nem mais atende telefone, só o WhatsApp. Mas o slogan é muito atual. Uhum. Sabe? Então, Deus nos abençoe nisso aí. Amém. Olha, é o quê? Isso, Jesus Cristo é a única solução, a única saída e por aí vai. Então, deixe seu comentário, compartilhe e até segunda, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.